Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a resolução 24 de 98, que é a resolução que estabelece aí o critério de identificação veicular. Essa resolução é super importante para a sua atividade prática, já vista que no trecho, na sua fiscalização, você tem que ter conhecimento dessa normatização para fazer uma boa fiscalização. Lembrando que a banca CESP costuma extrair muitas questões da resolução 24. Basta você dar uma olhadinha nas provas anteriores para perceber como ela explora essa resolução, tá certo? Embora a resolução seja de 98, ela começa, digamos assim, ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 99, que é a partir dessa data que os veículos só poderão ser registrados e licenciados se observarem a regulamentação da resolução 24, tá certo? E já no parágrafo único do artigo 1º, ela começa trazendo algumas exceções, que a gente vai dar uma olhada agora. É bom que vocês fiquem atentos às exceções, porque a banca CESP adora trabalhar também com exceções. Só que aqui é bastante tranquilo. Por quê? Porque como a gente vai ver, ela excepciona 3 veículos, tá certo? Eu vou pegar o marca-texto para a gente fazer aquele trabalho assim de também no visual e ir sedimentando esse conhecimento aqui. Veja, o artigo 1º, o que ele nos diz? O que eu acabei de falar, né? Que veículos produzidos ou importados a partir de 1º de janeiro de 99, para obter registro ou licenciamento, deve ser identificado da forma dessa resolução. E aqui, pessoal, está a exceção, parágrafo único. Quais são os veículos excepcionados desses requisitos aqui, dessa regulamentação? Os tratores, que são aqueles veículos utilizados em campo, no campo, pelos rurícolas. E esses protótipos aqui, agora preste muita atenção, não é qualquer protótipo não, é só, veja o advérbio aqui na frente, é só os que forem utilizados exclusivamente para competições esportivas. Então você pode concluir que um carro, por exemplo, de kart, não tem que observar a resolução 24, Um carro de Fórmula 1 ou qualquer protótipo que for utilizado exclusivamente em competições esportivas fica fora dessa regulamentação. E os outros veículos que são excetuados aqui de observarem a resolução 24 são os veículos aqui, as viaturas militares. Agora cuidado, não são quaisquer viaturas militares. Tem que ser essas operacionais das Forças Armadas. Um tanque de guerra, por exemplo, seria um exemplo, A viatura da Polícia Militar do seu estado aí tem que observar a resolução 24. Até porque a gente sabe que a maior parte dos estados locam esses veículos aí de terceiros, E ali você tem que ter número de chassi, número do visto, tudo certinho, como a gente vai ver agora na regulamentação. Então, diferente das outras resoluções, essa começa pela exceção e agora a gente vai ver a regra. Qual é a regra? A regra é a gravação do chassi. Quando eu me referi a número de chassi, eu estou me referindo ao VIN, que também é conhecido como NIV. VIN por quê? Porque aqui você está utilizando uma nomenclatura no inglês, Agora, quando você vai aportuguesar essa nomenclatura, você vai ter o número de identificação veicular. Por isso que você fala NIV. A resolução, ela coloca aqui o NIV, perceba aqui, número de identificação veicular, que é isso que a gente vai ver aqui no artigo 2, só que entre parênteses ela fala VIN, Porque o VIN é o NIV, você inverta aí. Eu estou repetindo isso aqui para que vocês sedimentem, porque no decorrer do nosso estudo eu posso me referir ao número de chassi, que é no popular, popularmente é conhecido, o NIV, E também VIN. Então, sempre quando eu me referir VIN, NIV, número de chassi, fique atento que a gente está falando da mesma coisa. E que é esse conjunto de caracteres composto aí por 17 dígitos que identifica o veículo, tá certo? Olha, perceba, é errado você falar que o chassi é o conjunto de 17 números, tá certo? Por quê? Porque é alfanumérico. Então, o chassi é alfanumérico. O VIN, o NIV é alfanumérico, esse conjunto de 17 dígitos. Veja o que a resolução manda aqui, observar, Manda observar. Eu vou mudar a cor só para que fique bem claro. Veja, a gravação do NIV deve ser aonde? No chassi ou no monobloco do veículo, tá certo? Chassi ou monobloco. Veja aqui que fala, deverá ser feito. Então é uma imposição, não é uma faculdade, Então deverá, porque se fosse faculdade, estaria ali, poderá, Mas pelo contrário, é um dever. No mínimo em um ponto de localização. Pessoal, eu já vou adiantar para vocês, a regra geralmente o fabricante ele coloca num único ponto, observando aqui o requisito do artigo 2. Mas há uma exceção que a gente vai ver mais na frente, nos veículos de carga, ou também que ele é classificado de carga de passageiro, que é o semi-reboque e o reboque,
Então, quando se tratar de reboque e semi-reboque, a resolução manda que naquelas longarinas tenha marcação do chassi, do NIV ou do VIN, tá certo? Em pelo menos 2 pontos dessas longarinas, quando se tratar de veículos semi-reboque e reboque. Mas para os demais veículos, o que o fabricante faz é justamente isso, grava um ponto só. Agora tem um detalhe também, pessoal. A resolução manda que faça essa gravação aí do número do chassi, né? Agora não indica o local para ser gravado esse VIN. Então, as fabricantes, cada uma delas, a depender do modelo do veículo, eles vão fazendo a gravação em qualquer canto do chassi ou do monobloco. Isso dificulta na sua fiscalização. Você, como policial rodoviário federal, quando estiver exercendo suas atribuições em cima de uma rodovia federal e for abordar um veículo e você vai precisar dar uma olhada no número do chassi para observar se não há alteração, né, ou adulteração, você tem que procurar no veículo a priori. Se você não encontrar, você não conhece o modelo, né, a marca daquele veículo, não sabe onde está, aí eu aconselho você, né, isso já dando um bizu prático, de ir lá no Google mesmo e colocar modelo, marca, fabricante do veículo, que você vai encontrar o ponto exato onde o fabricante grafou esse número, esse NIV, né, esse número de identificação veicular. Por quê? Porque a regra é o seguinte, pessoal. O fabricante, ele pede lá um código para o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Aí ele pega esse código e está autorizado a fazer a gravação, né, do chassi, né, do NIV. Então, através dessa autorização, desse código que ele recebe do RENAVAN, ele vai, né, construir o número do chassi, que obrigatoriamente tem que observar, né, em regra, só o MWI, que a gente vai estudar daqui a pouco, que são os 3 primeiros dígitos, que esses 3 primeiros dígitos aí são números, assim, um código internacional, né? Todos os países do mundo verificam, respeitam o MWI. Só que quando for o VDS e o VIS, então fica muito facultado aí. Por quê? Porque são seções que vão identificar o veículo ou que vão descrever o veículo. Isso cabe ao fabricante fazer. O que a nossa resolução aqui ordena, né, determina, é que se respeite o 10º dígito, que pode ser alfanumérico, que esse 10º dígito obrigatoriamente identifique o número, o ano do veículo e o modelo do veículo. No restante, o fabricante tem essa, digamos assim, essa faculdade, essa margem, né, para poder identificar, né, o seu veículo ou descrever o veículo que está sendo fabricado, tá certo? Então preste atenção que a gente vai ver mais detalhadamente à frente, tá? Então veja, o que eu quero deixar consignado com vocês é que, para quem tem dificuldade aí em diferenciar um chassi do monobloco, dê uma olhada na figura ao lado aqui, ó. Essa base aqui, essa plataforma é um chassi. Então pode ser que o fabricante construa um veículo com uma plataforma, que é o chassi, e que acople uma carroçaria nessa plataforma. Aí seu veículo tem, né, chassi é composto de 2 partes e carroçaria. Agora, pode ser que o fabricante faça um veículo assim, um monobloco, uma única peça, que é a figura de baixo. Se ele fizer em 2, chassi e carroçaria, no chassi ele é obrigado a marcar o número do VIN, tá certo? Que o VIN é autorizado pelo RENAVAN através de um código, que aí vai ser gerado o número do chassi do veículo, né? Respeitando a regulamentação da 24/98 pelo fabricante, ou ele coloca no chassi ou no monobloco, se ele fizer o carro em uma peça una, tá certo? Outro detalhe, esse VIN tem que observar também normas da ABNT, que manda que a profundidade da gravação tenha no mínimo 0,2 milímetros, tá certo? Essa margem aí de 0,2 no mínimo a ser respeitada pelos fabricantes para veículos aí de 4 rodas, porque a gente vai ver mais para frente que veículos de 2 rodas, como ciclomotor, motoneta, motocicleta, a resolução manda que seja de 0,4 milímetros no mínimo, tá ok, pessoal? Então, isso aqui é a regra geral. Não vamos confundir o número do chassi, também conhecido como VIN ou NIV, com o VIS e nem com o VDS. A resolução não trata do VDS, mas trata do VIS, que manda que o fabricante ou quem concluir o veículo pegue esse VIS, que é a última seção do chassi, né? Composta do dígito 10 até o 17º, então por 8 dígitos, 8 caracteres, e faça a marcação do VIS em partes específicas do veículo que a própria resolução indica e que vocês precisam conhecer. Mas antes da gente entrar no parágrafo 1, vamos dar uma olhadinha aqui num NIV, né? Num VIN. Veja, isso aqui, ó,
esse conjunto de 17 caracteres é o que identifica o veículo. É esse número que o fabricante é obrigado a gravar no chassi ou no monobloco em pelo menos um ponto dessas estruturas. Ou em se tratando de reboque ou semi-reboque, em pelo menos 2 pontos naquelas longarinas, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui com mais carinho. Esses 3 primeiros dígitos, eu falei que isso aqui é o MWI. Esse W é de Word, Identificação Veicular no Mundo. Vamos colocar assim, numa interpretação, né? Literal aí do inglês para o português. Seria Identificação do Veículo no Mundo. O primeiro número é a área geográfica, tá aqui em cima, pessoal. O 9, tá? Representa a América do Sul. E esse código, como me referi, esse daqui, ó, os 3 primeiros dígitos, é um código que é respeitado no mundo todo. Então o segundo é o país de origem, o B aqui é do Brasil e o G é o código do fabricante, no caso aqui, ó, General Motors. Se fosse um Honda fabricado no Japão, você teria outros dígitos aqui, outros caracteres, tá certo? Deixa eu mudar a cor aqui para a gente não confundir o MWI com o VDS. A resolução não trata do VDS, que é a seção de descrição veicular, que vai daqui, ó. São esses números aqui, ó, esses dígitos, né? Porque é alfanumérico. Isso aqui é a seção que descreve veículo, tá certo? E o último, vou até mudar a cor para a gente, né, visualizar bem direitinho. O último é o que mais importa para a gente. A resolução trata do chassi como um todo, dos 17 dígitos, né? Também conhecido como VIN ou NIV, repetindo para você sedimentar e nunca mais esquecer, que é o número de identificação veicular, que o fabricante pede lá no Renavan um código, recebe esse código, gera esse NIV, né? Esse NIV todinho aí, 17 dígitos, para gravar lá no chassi ou no monobloco do veículo. E depois de estar gravado, essa última seção aqui, ó, que é a seção do VDS, essa última seção aqui é obrigatoriamente ela vai estar disposta em algumas partes do veículo, regulamentado na resolução. E outro detalhe, esse 10º dígito aqui, ó, esse 10º caractere, ele é obrigado a indicar o ano e modelo do veículo. E ele pode ser alfanumérico. O 10º dígito pode ser um número ou pode ser uma letra, tá certo, pessoal? Então eu acho que deu para vocês, digamos assim, visualizar como funciona esse regramento aqui de seção, né, do chassi, do NIV ou do VIN, tá bom? Ó, lembrando, pessoal, essa resolução, apesar de, né, trazer várias informações, um chassi desse aqui, para você conseguir decodificar, você tem que ser um perito, coisa que não será cobrado na sua prova. O conhecimento que vai ser cobrado na nossa prova é um conhecimento raso da resolução, é isso que a gente está passando para vocês. Agora, tem pessoas peritas em decodificar chassi que, olhando essa sequência de caracteres, indica qual é o veículo, qual é o modelo, qual é o ano, sabe? Fala tudo do veículo só através da leitura desse chassi, que não é o nosso caso, a gente não precisa ter esse conhecimento, tá certo? Veja aqui, mais uma figura para a gente sedimentar. MWI, como eu citei, os 3 primeiros caracteres. VDS é a seção de descrição veicular, que é essa parte aqui. Esse X aqui, ó, que é um dígito verificador, né, que também faz parte do VDS. E o VIS. O VIS, certo? É essa parte aqui, pessoal, que a resolução trabalha também, tá ok? Então, essa parte aqui é importante. Você vai ter que ter conhecimento sobre o VIS, que é a seção de identificação veicular. Vamos voltar lá, porque agora que a gente já conheceu onde é gravado, né, o NIV, né, que é no chassi ou no monobloco, a gente vai ver onde a resolução manda gravar o VIS. VDS não é trabalhada na resolução, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou voltar para a gente estudar aqui o parágrafo 1º do artigo 2º. Só trocar a cor aqui, viu, pessoal? Deixa eu pegar o amarelo. Pronto. Bom, então a gente ficou consignado o que até então? O que a gente aprendeu até então? Que todo veículo tem que ter um número de identificação, né? Que é o chassi, excetuando os tratores, protótipos de veículos de competição esportiva e viaturas militares operacionais das Forças Armadas. Os demais, a partir de 1º de janeiro de 99, tem que ter esse número de identificação, que é o VIN, composto por 17 caracteres alfanuméricos. Aí, né, quando for o fabricante fazer a gravação no monobloco ou no chassi, tem que respeitar a norma da ABNT, que é essa norma aqui, ó, 6066,
que tem que respeitar 0,2 milímetros quando for veículo de 4 rodas ou 0,4 milímetros quando for ciclomotores, motonetas e motocicleta. Mas vamos para o parágrafo primeiro, que é o que nos interessa, que agora a gente vai trabalhar com o VIS. O VIS é aquela parte do NIV, né, composta de 8 caracteres que começa no 10º dígito, que representa o ano e modelo do veículo, e vai até o 17º, tá ok? Veja, também respeita essa regulamentação da BNT, tá? Mas aí, o próprio CONTRAN deixa facultado ao fabricante a gravação desse VIS, que ele pode fazer tanto em chapas ou plaquetas, e essa chapa ou plaquetas, né, pode ser colada, soldada, rebitada. Se você abrir a porta do seu carro, a porta direita, a dianteira direita, na coluna, você vai observar que ali tem o número do VIS. E ali geralmente é uma plaqueta. E geralmente essa plaqueta ela é rebitada, mas pode ser colada ou soldada, porque fica a critério do fabricante. Que o CONTRAN, né, deixou facultado ao fabricante utilizar de chapas ou plaquetas. E o fabricante também pode usar essa etiqueta aqui, ó, que é uma etiqueta autocolante. Por óbvio, o nome é autoexplicativo, a etiqueta não é, né, soldada e nem rebitada, ela é autocolante, tá ok? Sendo chapas ou plaquetas, ou sendo uma etiqueta autocolante, de qualquer forma, se alguém tentar remover esses itens, eles têm que se destruir, tá certo? Tem que ser destrutível no caso de tentativa de sua remoção. Para que isso, pessoal? Para evitar fraude, para evitar adulteração. Inclusive, se no seu carro uma plaqueta dessa aí se destruir, né, e você precisar substituir, veja como é complexo. Você vai ter que pedir autorização para o Detran, tá ok? Do seu estado. E só vai poder fazer numa empresa credenciada a esse órgão, que é o órgão executivo, né, de trânsito. E mais um detalhe, quem vai ceder a plaqueta, a chapa ou a etiqueta é o próprio fabricante do veículo. Veja que burocracia, você vai ter que abrir um processo administrativo junto ao Detran para conseguir substituir uma chapa, uma plaqueta ou uma etiqueta autocolante no seu veículo. Se for, por exemplo, uma substituição aí devido ao, digamos que o seu chassi, né? Chassi, que é o VIN, o NIV, você precisa lá ir no chassi do seu veículo no monobloco, regravar o chassi dele, porque o tempo, né, corroeu ali, enfim. Você também precisa de autorização e entrar com um procedimento junto ao Detran, né, de remarcação de chassi. Você vai ter que abrir, dizem, a abertura de chassi para poder remarcar. E mesmo depois de ser feito, né, a empresa credenciada, autorizada pelo Detran, tem que mandar lá para o órgão, né, fotos do procedimento, enfim, provando que tudo foi feito conforme regulamentado nessa resolução. Vamos continuar aqui porque essa outra parte é super importante, que é o local onde o VIS deve estar no seu carro. E isso é objeto de prova. Eu já vi questões cobrando o local onde o VIS está alocado no veículo. Deixa eu pular essas figuras porque a gente já estudou, né? A gente já deu uma olhada nelas. E vamos aqui, ó. Isso aqui é importante, viu, pessoal? O inciso 1 diz que tem que ter VIS na coluna da porta dianteira lateral, né, direita do seu veículo. Aqui tem uma foto aqui que eu trouxe, ó. Tem a porta, você pode abrir depois a porta do seu carro e dar uma visualizada no VIS lá. Ele vai estar numa plaquetazinha aqui, ó. Aí você vai contar, você vai encontrar 8 dígitos, tá ok? Que compõem o VIS. Outro local que deve ter o VIS, compartimento do motor. Pessoal, eu trouxe aqui uma foto do compartimento do motor para relembrar os colegas, eu já disse, mas vou repetir. O fabricante não é obrigado pelo CONTRAN a colocar o número do VIS num ponto determinado por esse conselho, né? Mas fica a seu critério. A única coisa que ele tem que fazer é indicar depois ao DENATRAN onde ele colocou o número do VIS, até para facilitar a sua fiscalização aí como policial rodoviário federal e dos demais agentes de trânsito, né? Bom, então já consignamos que tem o VIS na coluna da porta dianteira lateral do veículo e no compartimento do motor. Agora, pessoal, o 3 e o 4 tem uma peculiaridade. Por quê? Porque aqui ele vai ser grafado no vidro. E quando é no vidro, não é etiqueta, não é plaqueta, né? No vidro, ele é chanfrado no próprio vidro de forma indelével. E mais um detalhe, quando você precisa substituir um vidro e tem que remarcar esse VIS, você não precisa de autorização do Detran, não precisa ir numa empresa credenciada, tá certo? Então, é bem mais fácil a remarcação de um VIS quando for para chanfrar no vidro, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente sedimentar isso. Veja, em um dos para-brisas
e em um dos vidros traseiros, quando existentes. Eu já vou adiantar para os colegas que talvez os mais novinhos nunca tenham se deparado com um veículo com 2 para-brisas. Mas antigamente tinha uma perua que ela tinha uma coluna no meio e tinha 2 para-brisas. O Fenemê também, né, parece que tinha esses 2 para-brisas na frente. Então, se você encontrar um veículo na sua fiscalização com 2 para-brisas, você tem que encontrar o VIS em pelo menos um deles, tá certo? Que é obrigado. Se não tiver no outro, você não vai criar caso lá com o motorista. Vai liberar porque você tem conhecimento da resolução. Que a obrigação é só marcação em um dos para-brisas. E assim também nos vidros traseiros. Se você encontrar um veículo que tem 2 vidros traseiros, num deles tem que estar marcado o VIS, de forma indelével. E nos vidros laterais, em pelo menos 2, e excetuando, né, excetuas assim os quebra-ventos, tá certo? Então aqueles carros, por exemplo, Fusca, né? Fusca tem o quebra-vento, ali você não tem o número do VIS, mas em 2 vidros, sabe? No da porta e no de trás, tem que estar marcado ali o VIS. Veja, o 2. A identificação prevista nos incisos 3 e 4 do parágrafo anterior serão foi o que eu disse, né? Forma indelével, sem especificação de profundidade, tá certo? E se adulterados, devem acusar sinais de alteração. O 3, veículo, agora aqui vai tratar dos veículos inacabados. Veja que a norma, que começou com uma certa rigidez, né? Ela começa a se flexibilizar. Por quê? Porque o Conselho, né? o CONTRAN, ele tem lá, né, a sua equipe que vai observando as peculiaridades dos casos, né, dos casos concretos da vida. Por exemplo, se o veículo é inacabado e ele tem que sair da empresa para ser encarroçado em outro local, ora, o chassi, o VIN, o NIV, que é os 17 caracteres, a empresa, o fabricante já fez a marcação ali no chassi, já fez a marcação no monobloco, dependendo do caso. Agora, se o veículo está inacabado e ele tem que ir para outra empresa, né, um fabricante e outro complementar, por exemplo, encarroçar esse veículo, é óbvio que o VIS, que é exigido na coluna, no compartimento do motor, ele não tem como o fabricante colocar, porque ainda vai precisar dessa segunda parte de complementação. Então, quando se tratar de veículos inacabados, olha aqui o que diz, o fabricante que complementar o veículo deve implantar, aqui ó, terão as identificações previstas no 1, né, implantadas pelo fabricante, que é essa parte aqui que a gente acabou de ver. É esse fabricante que complementar que vai ter que colocar as plaquetas, a etiqueta autocolante, tá certo? Então o fabricante lá na origem coloca o chassi, o VIS, né? Aliás, o NIV, né? Que é o VIN, e o fabricante que complementar, encarroçando esse veículo, coloca o VIS, tá ok? Vamos aqui ao 4, parágrafo 4. As identificações referidas no 2, veja que o 2 trata da parte envidraçada do veículo, tá? Poderão ser feitas na fábrica do veículo ou em outro local. Veja que é mais flexível ainda. Quando se trata de chanfrar o vidro com o número do VIS, pode ser feito em outro local, não necessariamente na fábrica. Agora, é de responsabilidade do fabricante e deve ser feito antes da venda ao consumidor final, tá ok? O 5. No caso de chassi ou monobloco não metálico, é uma regra específica porque existe possibilidade de um monobloco desse aí não ser metálico. E um chassi também não. Pode utilizar outro tipo de minério aí que não seja metal. Aí o que vai acontecer? Nesse caso específico, essa numeração deverá ser gravada, né, em placas metálicas e incorporada. Ou será moldada no material do chassi ou monobloco durante a fabricação. Aí, quando se fabrica, já faz, né, a moldura e já fica ali colocado nessa estrutura aí que é diferente do metal, né? O 6, para fins do previsto no caput desse artigo, aqui essa regra aqui eu vou mudar de cor, porque eu já citei lá no início, quando a gente começou a estudar isso, vai cair na sua prova. Você tem que saber que esse 10º dígito aqui, ó, esse 10º dígito, ele refere ao modelo do veículo. É ano e modelo, viu, pessoal? Ano de fabricação e modelo do veículo. É a única obrigação, assim, né? Em se tratando de números, né, ou desses caracteres do chassi, que tem que observar o 10º ano e modelo. Os demais, tirando lá o MWI, que são os 3 primeiros, como eu me referi inicialmente, que, né, é um código internacional que deve ser observado por todos os fabricantes, os demais, o VDS, por exemplo, que é a seção, né, que descreve o veículo, e também o VIS, que é a seção que identifica o veículo, tirando o 10º dígito, que pode ser alfanumérico, fica bastante assim flexível para o fabricante ir indicando as características do seu veículo utilizando esses caracteres, tá certo? Então ele não pode mexer no MWI nem no 10º dígito. Nos demais
ele tem essa margem aí até para poder especificar que veículo ele está fabricando, né? Porque isso aqui é a certidão que identifica o veículo. Como eu disse, tem gente que olhando o chassi do carro sabe que carro é, ano, modelo, cor, tudinho. Tá certo? Veja que isso aqui também está lá dentro da norma da BNT, né? Tem que respeitar aqui essa norma da BNT. Eu vou trocar de tinta, vou pegar aqui a nossa cor amarela para continuar. Pessoal, até agora a gente está estudando os parágrafos do artigo 2, viu? A gente ainda está no artigo 2, que trata aí da obrigação de identificar o veículo da forma disposta aqui, tá ok? Veja, o 7º já é uma alteração. Ó. Em 2016, a resolução 581, o 7º e o 8º foi, né? São parágrafos, né, acrescentados por essa resolução, que não tinha antes de 2016, para também tratar de situações específicas. O 7 vai dizer que o VIN do 10º dígito, né, o 10º dígito do VIN, que a gente acabou de ver que refere a ano e modelo do veículo, pode ser alfanumérico. Antigamente, antes dessa resolução, era só numérico, agora pode ser alfanumérico, pode ser uma letra no 10º dígito que identifique, né? E o 8º foi aquele que eu citei também inicialmente, ó, 4 milímetros para quem? No mínimo 4 milímetros para o chassi, para o VIN, para o NIV, né? E é tudo a mesma coisa. Para ciclomotores, veja aqui os veículos: ciclomotores, motonetas, motocicletas e os deles derivados, né? Um triciclo, por exemplo, você tem que respeitar 4 milímetros e não mais 2 como para os demais veículos. Agora a gente terminou, então, de estudar o artigo 2 da resolução e a gente vai dar uma olhadinha no 3, tá certo? Veja, o 3, ele acaba reafirmando o que até então a gente disse, né? Que ele vai falar assim, ó, que será obrigatória a gravação do ano da fabricação do veículo no chassi ou monobloco, ou em plaqueta destrutível, quando de sua remoção. Conforme estabelece aqui o artigo 114. Porque toda essa resolução aqui, pessoal, é baseada no artigo 114. Ó, vou te mostrar lá no início para você ver. Estabelece critério de identificação a que se refere o artigo 114, tá certo? Depois dá uma olhadinha no CTB nesse artigo aqui, que você vai sedimentar ainda mais esse conhecimento através da origem. O que deu causa ao CONTRAN regulamentar a identificação veicular foi o artigo 114 do CTB. Pessoal, o 4 a gente já falou, mas só para que você grave bem, tá aqui, ó. Quando se tratar de reboques e semi-reboques, as gravações serão feitas no mínimo, tá certo? Em 2 pontos do chassi. Então essas longarinas do semi-reboque, aqui é um reboque, aqui onde estou passando a tinta aqui. Isso aqui é o reboque, tá certo? E aqui é o semi-reboque. Então veja, quando se tratar desses veículos, a resolução obriga que tenha marcação em pelo menos 2 pontos. Utilidade prática de você saber isso. Ora, se você está lá no seu posto, fazendo sua fiscalização e para um caminhoneiro que vem, né, conduzindo um caminhão-trator, né, acoplado, né, num semi-reboque, você pedindo a documentação, pode ser que o motorista lhe dê 2 documentos. Um do caminhão-trator, do nome de uma pessoa, e do semi-reboque, que é um veículo à parte, né? Pode estar registrado no nome de uma terceira pessoa. Quando você for fazer a fiscalização e você quer realmente dar uma olhadinha no chassi para ver se está tudo em ordem, você sabe que no caminhão-trator você tem que encontrar, né, gravado o NIV num ponto do chassi do caminhão-trator, e quando você for aqui para verificar o semi-reboque, você tem que encontrar no mínimo 2 pontos, né, com gravação do chassi, tá certo? Então tá aí. Pessoal, isso aqui a gente já se referiu. Você lembra que logo no início eu falei que tem que pedir o código? O fabricante ele pede um código por Renavan para poder gerar aí seu chassi, né? Seu nível, seu VIN, é tudo a mesma coisa. Repetindo para você sedimentar, viu? Se você encontrar NIV, VIN, número de chassi, está se referindo ao conjunto de 17 caracteres que identifica o veículo. Então o que se pede aqui? Ó? O que se obriga o fabricante? Ele pede lá o código ao Renavan, vai receber, vai gerar lá, né, o número do seu VIN e vai fazer a gravação. Como o CONTRAN não estabelece um ponto onde ele deve fazer essa gravação, ele vai gravar em qualquer ponto do chassi ou qualquer ponto do monobloco. Agora, ele tem a obrigação de depositar junto ao órgão, ao DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, as identificações e localizações das gravações, tá certo? Por que isso aqui, pessoal? Isso aqui é para você, na hora da sua vistoria, ó, é um apoio, né, das vistorias periciais, tal, para fins de controle reservado. Ora, o Estado tem que saber, na hora da fiscalização, onde o fabricante fez a gravação do
VIN, tá certo? Aqui o parágrafo único, ele vai falar sobre o dever, né, das fabricantes também, quando houver alteração de modelos básicos dos veículos, encaminhar ao Denatran, com antecedência mínima de 30 dias, a localização da identificação veicular. Ora, se ele muda, se ele altera os modelos e vai ter alteração no local onde ele vai gravar, né? Suponhamos que ele estivesse gravando aí, vamos colocar um carro popular aí, talvez um Onix, né? Aí o Onix é Chevrolet, salvo engano. Enfim, aí se for mudar esse modelo básico e for mudar o local onde onde é gravado o NIV, o fabricante tem que, né, em 30 dias que antecede aí, identificar, mandar lá encaminhar, né, para o Denatran o local exato onde vai ser a nova gravação. Pessoal, isso é tudo para facilitar a fiscalização, né? É dever do fabricante, então. Então, essa é uma regra bastante específica. Eu não acredito que na potencialidade disso cair em prova, porque é uma regra que a resolução joga para cima aí da fabricante, digamos assim, né? É elas que têm que observar, né, essa regra. Eu acredito que não vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Veja aqui, as gravações. Agora, essa parte aqui, pessoal, ele fala de reposição. A gente já falou isso logo no início, ó. Reposição de etiquetas, plaquetas quando necessárias. Essas regravações aqui, pessoal, depende, como eu citei logo no início, de prévia autorização da autoridade de trânsito competente, mediante comprovação. Aí você tem que abrir um processo administrativo junto ao CDTrans, você vai provar que você é o proprietário, né? E você só vai conseguir repor etiquetas e plaquetas lá junto a empresas credenciadas, como eu disse, tá certo? E observe o que diz um aqui, ó. As etiquetas ou plaquetas referidas no caput deverão ser fornecidas pelo fabricante. Veja como é difícil, né? O burocrático você fazer a reposição aí, ou substituição, né, dessas etiquetas e plaquetas aí. Você tem que ir no Detran, pedir autorização, abrir um processo administrativo junto ao órgão, né? Depois processar numa empresa credenciada e conseguir junto ao fabricante essas etiquetas para poder colocar no seu carro de novo, tá ok? O 2, ele vai excepcionar. Isso eu citei também, só está escrito. Eu estou mostrando onde está escrito, mas eu tinha dito a vocês que para fazer regravação em vídeo, você não precisa nem de autorização do Detran, nem de empresas credenciadas e muito menos falar com o fabricante. Está aqui, ó. Olha aqui, o previsto no caput desse artigo, tá? Não se aplica as identificações constantes nos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 2. Isso é gravação de vis nas áreas envidraçadas do veículo, como a gente estudou lá. É de forma indelével, é chanfrado de forma indelével. Então, se pedir na sua prova que para remarcar um vidro é exigido abrir processo administrativo junto ao Detran, tá? Falsa a alternativa, viu, pessoal? Não precisa. Bom, chegando já ao final dessa resolução, veja que a resolução ela é até curta, né? Agora ela é cheia de detalhes. E você tem que tentar assimilar aqui o máximo de conhecimento possível para ir bem preparado aí para enfrentar uma questão daqui extraída. Eu já disse, mas repito, não vai ter, você não precisa ser um perito em decodificar chassi, mas esse conhecimento que a gente está estudando com vocês tem que ter, né? Porque pode cair uma questão e se cair vai ser extraído dessa forma aí, tá certo? Vai ser extraído do texto da resolução e com essas informações extras que a gente passou aqui. Veja, ele continua falando do vinho, tá certo? Aqui o que está dizendo, essa resolução a gente viu que ela fez algumas modificações. Ali atrás a gente mostrou que, né, ela acrescentou a profundidade, né, quando foi em motoneta, ciclomotor, motocicleta para 4 milímetros, que para os veículos outros é de 2 milímetros. E também disse que o 10º dígito, né, pode ser alfanumérico, e aqui trouxe outras modificações, tá certo? Aqui é o seguinte, vamos dar uma lidinha para conhecer aqui esse novo regramento, ó. Também tratando de regravação. Aqui é regravação do número do quê? Do VIN. Quando a gente falou ali atrás, a gente falou do VIS, né? Plaquetas e etiquetas que tem que ser pedido lá para o fabricante. E juntam uma empresa credenciada mediante autorização do Detran. Aqui quando for do VIN, que é o número de chassi, você vai fazer uma reabertura do chassi. Ela deverá ser feita de acordo com especificações vigentes. Aí dá ali uma norma também da BNT, ó, tá certo? Que deve ser observado. Isso e suas alterações. Em profundidade mínima, ele tem que observar 2 milímetros a remarcação. Se você for regravar seu chassi, como o original não é 2 milímetros, né? A regravação também tem que observar isso aqui.
E as empresas, veja como é rígido, né? Uma remarcação, uma reabertura de chassi. A empresa credenciada para remarcar o chassi deve encaminhar registro fotográfico do resultado da remarcação. Depois que termina, manda lá, um registro fotográfico, ao DETRAN, mediante regulamentação do órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF. Aqui é os DETRANs, né? Está se referindo a isso. Então, para remarcar o chassi, depois de feita a remarcação, respeitando 2 milímetros, a empresa credenciada manda para o DETRAN fotos do trabalho feito ali na estrutura, né? No chassi ou no monobloco. Tá ok? E finalizando, né? O que diz o 7º? Diz que os DETRANs, tanto dos estados quanto do DF, não poderão registrar, emplacar e licenciar veículos que estiverem em desacordo com o estabelecido nesta resolução. Ou seja, se você precisar remarcar seu chassi, você vai numa empresa credenciada, faz a remarcação, mas a remarcação não passa na vistoria do DETRAN, você tem que fazer de novo o trabalho, porque o DETRAN é proibido de licenciar seu veículo. Tá ok, pessoal? E assim a gente encerra então o estudo da resolução 24 de 98, que é uma resolução super importante para a sua aprovação. Tá? Com certeza você vai se deparar com uma questão dessa na prova. Pois ficamos por aqui e depois a gente torna aí a gravar um novo vídeo para trabalhar uma outra resolução até a data da prova aí, tá bom? Lembrando, mais uma vez, eu já disse isso anteriormente, que o trabalho que a gente faz aqui é em caráter complementar. Quem realmente vai fazer você, o que realmente, né, vai fazer você sedimentar é abrir aí a sua resolução, imprimir essa resolução 24 e dar uma estudada com olhar clínico, tentando enxergar todas as peculiaridades. E, se ainda ficar dúvida, retorne e veja o vídeo mais uma vez. Obrigado, pessoal, e até uma próxima aí.